Ok, se por acaso cair a gravação, alguma coisa aí, a apresentação cair, aí vocês me avisam, ok? Pelo áudio. Boa tarde a todos, está sendo gravado. Então, o problema da letra E é maximizar x1 mais x2 sujeito a essas restrições aqui. Menos 2x1 mais x2 menor ou igual que 2, x1 menos 2x2 menor ou igual que 2, x1 mais x2 menor ou igual que 4. E as restrições de não negatividade. Associada a cada uma dessas restrições, existe uma reta. Né? Então, a gente substitui essas desigualdades por igualdades. E aí a gente atribui valores arbitrários para x1 e obtém x2 em função de x1. Depois atribui um valor arbitrário para x2 e obtém um valor para x1. De tal forma que a gente obtém 2 pontos e traça uma reta associada a cada uma dessas restrições. Né? Então, usando aqui o OpenBoard, a gente verificou o seguinte, é maximizar essa função, que é x1 mais x2, e a reta associada à primeira restrição é menos 2x1 mais x2 igual a 2. Então, se x1 é igual a 0, x2 vai ser 2. Aí tem esse ponto, 0, 2. Se x2 é 0, então x1 é igual a 2 dividido por menos 2. Então, x2 é menos 1. Aliás, x1 é menos 1, quando x2 é 0. Então, x1 é menos 1 e x2 é 0. Traçando a reta, passando por esses 2 pontos, a gente tem a reta associada à primeira restrição, que é R1. O ponto 0, 2 e o ponto menos 1, 0. Então, ó, ponto menos 1, 0, o ponto 0, 2, onde está passando a reta vermelha, primeira restrição. Associada à segunda restrição, x1 menos 2x2 igual a 2. Se x1 igual a 0, x2 igual a menos 1. Eu tenho ponto 0, menos 1. Se x2 é 0, x1 igual a 2. Então, ó, x2 igual a 0, x1 igual a 2. É o ponto 2, 0. Né? Então, eu passo uma reta agora, passando pelo 0, menos 1 e 2, 0. 0, menos 1, 2, 0. É a segunda restrição. Bom, 0, menos 1 é esse ponto aqui. 2, 0 é esse ponto aqui. 2, 0. Tracei a reta nesses 2 pontos, eu tenho a reta associada à segunda restrição R2. A mesma ideia para a restrição 3. x1 mais x4 igual a x2 igual a 4. Se x1 igual a 2, x2 é 4 menos 2 é 2. Então, aparece o ponto 2, 2. Se x2 igual a 0, x1 igual a 4. Então, eu tenho 2 pontos para traçar uma reta associada à terceira restrição. Ponto 2, 2 e 4, 0. 2, 2 e 0, 4, 0. 2, 2 é um ponto aqui, aqui, e 4, 0 é esse ponto aqui. Traça a reta, aí eu vou obter a reta associada à terceira restrição. Agora, eu preciso saber para qual lado essas restrições são satisfeitas. As restrições são satisfeitas de cada uma. Todas elas são do formato menor ou igual que um lado direito, menor ou igual. Tá? Então, a gente volta lá para as restrições e verifica se é menor ou igual. Por exemplo, o ponto 0, 0, ó, menos 2 vezes 0 mais 0 dá 0. É menor ou igual que 2? Sim. Então, o lado que tem o 0, 0 abaixo da reta, menos 2x1 mais x2 igual a 2, certo? O ponto 0, 0 satisfaz. Então, é para baixo. O 0, 0, olha. Vejamos. O 0, 0, ele satisfaz, é menor ou igual que 2. Então, a gente vai no gráfico, na primeira restrição, ponto 0, 0 para a primeira restrição. Olha, ele está abaixo aqui dessa reta vermelha, o 0, 0, e ele satisfaz a restrição. Como a resposta foi positiva, então a restrição é satisfeita para baixo. Então, setinha para baixo. Mesma coisa para a restrição 2. Ponto 0, 0, 0, por exemplo. Pode chutar qualquer ponto. Em particular, o 0, 0, fica 0 menos 2 vezes 0 dá 0. É menor ou igual que 2. Resposta sim. Então, o 0, 0 fica para que lado?
Ó, o 0, 0 é aqui, ele está acima da reta azul. Então, a restrição é satisfeita para cima, porque a resposta foi positiva para a minha desigualdade. Se o 0, 0 é menor ou igual que, né, leva essa restrição x1 menos 2x2 menor ou igual que 2. E aqui, 0, 0 menor ou igual que 4, eu vou fazer a mesma pergunta aqui, 0, 0 menor ou igual que 4, isso para a restrição 3. Como é que fica? 0 mais 0 é menor ou igual que 4, resposta positiva. Então, 0, 0, resposta positiva, 0, 0, resposta positiva, sentido da restrição satisfeita para baixo, porque é o lado que satisfaz, a resposta foi positiva, então para baixo. Consequentemente, a região viável é a interseção de todas as restrições sendo satisfeitas simultaneamente, para baixo, e para cima. Então, toda essa restrição. Quem perguntou sobre essa questão, que estava com dúvida? Fui eu. Qual é o teu nome mesmo? Carlos, né? Uhum. Tá. Até aqui você encontrou assim? Sim, sim, desse jeito. Tá? Essa região amarela é a região viável, ok? E a gente quer maximizar. Maximizar x1 mais x2. X1 mais x2. O vetor gradiente de f de x1, x2 é a derivada parcial de x1 mais x2. Primeiro elemento, derivada parcial com relação a x1. Derivada de x1 mais x2 em relação a x1 é 1. E a derivada parcial de x1 mais x2 em relação a x2 é 1. Então, eu passo um vetor gradiente saindo do 0, 0, do 0, 0, passando pelo 1, 1. 1, 1. Aí depende da escala também, como é que está sendo. Então, aparentemente está crescendo nesse sentido. Ok? Então, a partir desse vetor gradiente, a gente vai traçar retas perpendiculares, que são curvas de níveis. Cada curva de nível corresponde a um valor da função objetiva. Uma reta associada à função objetiva. Aqui é um vetor gradiente. Região viável. Ok. E aí a gente vai procurar agora traçar retas perpendiculares. Tá? Se eu passar aqui nesse ponto 0, 0, qualquer valor em cima dessa reta, aqui, ó, mais ou menos perpendicular. Certo? Aqui é um valor da função objetivo, só que ela está fora da região viável. Vou passar aqui passando no 0, 0. Então, aqui é um valor em que a função objetivo x1 mais x2 igual a 0, para qualquer valor de x1, x2. Aqui, ó. x1 mais x2 igual a 0. Qualquer x1, x2 em cima dessa reta, o z vai dar 0. A função objetiva é 0. Aí eu posso aumentar essa função objetiva de maneira perpendicular ao vetor gradiente e paralela a outra curva de nível, a outro z.
tá? E eu vou aumentando isso de forma indefinida, até que toque a última região viável, ainda pertence à região viável. Então, outra reta perpendicular ao vetor gradiente poderia ser aqui. Aí esse z já vai aumentando, a função objetiva vai aumentando. Então, se eu não estiver errado com escala, alguma coisa assim, pode ser que a última curva de nível ela passe por cima dessa aresta. Certo? E aí eu tenho que dizer se ela coincidir com esta reta, com essa aresta, que reta é essa? Da restrição 3. Restrição 3. A restrição 3 é x1 mais x2 igual a 4. Tá? Então, por exemplo, se x1 é 4, x1 é 4 e x2 é 0, fica o quê? x1 é 4, x2 é 0, fica 4 igual a 4. Né? Então, a reta é igual a 4. Um outro ponto aqui poderia ser esse ponto que faz a interseção aqui, por exemplo, que ainda pertence à região viável. Restrição 1 com a restrição 3. Como seria a interseção deles? 1 com a 3. A 1 é menos 2x1, menos 2x1 mais x2 igual a 2. Com a terceira restrição, x1 mais x2 igual a 4. Fazer a interseção disso. Por exemplo, x1 igual a 4 menos x2. Não, vamos fazer o seguinte, simplificar. Multiplica tudo por menos 1 e soma. Então, fica menos 2x1 menos 3x1. A solução do sistema de equações, para ver a interseção das duas retas, da restrição 1 e restrição 2. Então, menos 2, menos x1, menos 3x1. Aí, x2 menos x2, 0. Aí, igual, aqui, 2 menos 4, menos 2. Então, daqui eu tiro que o valor de x1 é igual a x1 igual a 2 terços. 2 terços. 1 terço é 0,33. 2 terços dá 0,66. 0,66. Aí eu volto aqui. x1 é 2 terços. Então, x2 é 4 menos 2 terços. Isso é igual 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12 menos 2, 10 terços. 10 terços. 10 dividido por 3 dá 3 vezes 3, 9, dá 3,3, se não me engano. 3,3. Correto, Carlos? Encontrou algo assim, Carlos? Eu encontrei, aí, tipo, minha dúvida é porque tinha dado vários pontos, né, de máximo e mínimo possíveis. Aí eu queria saber se poderia dar isso mesmo, né, porque a gente sempre encontrava só um ponto, que era só um vértice. Só que dessa vez a gente encontrou vários pontos, né? Aí eu queria saber se isso era possível Exatamente. mesmo. Pronto. O objetivo dessa exercício é exatamente isso. Além de praticar a solução gráfica, como eu mostrei há pouco, agora, tá? Identificar outras possíveis soluções.
A gente viu até um momento que as soluções existiam, primeiro, elas existiam e eram únicas, certo? E aqui a gente está percebendo que a solução ela vai ser toda essa reta aqui, ó, toda essa aresta da região viável, porque ela, a, as curvas de níveis, as perpendiculares ao vetor gradiente paralelas entre si, elas aumentaram até esse ponto que tocava a aresta como um todo, que pertence à região viável. Então, quantas soluções existem? Na verdade, existe solução e são infinitas soluções. Quais são as soluções? É todo x1, x2 pertencente a esta reta. x1 mais x2 igual a 4. Qualquer valor de x1, x2, cuja soma seja igual a 4, então, né, na verdade, você pode fazer, então, x1 igual a 4 menos x2. E o x2, agora tem que ver até onde é que o x2 pode variar, né? O x2, ele não pode variar. x1 é 4 menos x2. x2 é a representação dessa solução. O x1 fica em função de x2. E o x2 vai até onde? Vai até essa interseção aqui. x2 pode vir até aqui o 2. Até o 2. Porque o x2 acima do 2, ele já não pertence mais à região. Então, x2 pertencente ao intervalo, vou colocar assim, 0 menor ou igual que x2, menor ou igual que 2. Essa vai ser a solução ótima. E o valor Professor, da função objetivo vai ser 4, o valor máximo. professor, Oi, mas você não sim. tinha achado o ponto x2 10/3, que dava 3 alguma coisa? Mas quando o ponto é esse aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Quando x2 é 10/3, vamos analisar aqui embaixo. Né? x2 igual a 10/3, x1 é igual a quanto? 4 menos x2. 2/3. 4 menos x2, 10. 3 vezes 4, 12. Menos 10, 2/3. x2, 10 terços. x1, 2 terços. Foi o que a gente viu aqui, não foi, Ana? x2, 10 terços. x1, 2 terços. Foi o que a gente encontrou aqui. Então, para esse ponto particular aqui, ó, para esse ponto particular, x1 é 2 terços. É uma solução possível delas, mas existem outras. São infinitos. 2 terços, x2, 10 terços. E a gente tira o x1 em função de x2. Mas x2 só pode variar entre 0 e 2 no máximo. Quando x2 é 0, x1 é 4. Ó, esse ponto aqui, ó. Essa extremidade aqui. Vou colocar aqui um x dessa extremidade. Quando x1 é 4, x2 é... Vamos lá. Vamos analisar aqui. Se x2 é 0, x1 é 4. x2 0, x1 é 4. É esse ponto aqui.
Quando x2 é 2, x2 é 2, x1 é 2. Então, quando x2 é 2, vem aqui, x1 é 2. É esse ponto aqui. Então, ele se desloca do 4, 0 até o 2, 2. Aí falta esse pedaço aqui. Vamos lá. Aí x2 é acima de 2. Pode variar mais do que 2 ainda. Que ponto é esse? É o x2 igual a 10 terços. Eu pode ir até 10 terços. Ok? Até 10 terços. Está errado aqui. Não vai até 2. Varia até 10 terços. Tá? Perguntas aqui sobre a solução gráfica. Aí eu queria mostrar usando o Tora. Professor, esse ponto que o senhor colocou aí do x2 igual a 0 e x1 igual a 4, ele não está fora da região viável, não? Onde? Esse ponto que o senhor marcou aí do x1, 4, x2, 0. Não, aqui porque já está muito riscado, mas ele está dentro. É o ponto que faz a interseção aqui, ó. Está passando em cima da reta. Passa em cima da Mas a reta. região viável não é essa amarela, não? Sim, é só amarela. É. Então não pode o 4, 0. É verdade. Verdade. Tem que pegar só nesse ponto azul. Então tem que fazer a Tem que achar interseção. o ponto também, né? Nas Tem que achar letras, um ponto também. Vem até esse ponto aqui, ó. Até esse ponto. Então não vai o X, não é do 4 mesmo, não. Verdade. Obrigado aí pela observação. Então tem que pegar essa interseção da restrição 1, 2 com a 3. Vamos lá. Dois com a 3. 2 com a 3 vai dar o quê? x1 menos 2x2 igual a 2. x1 menos 2x2 igual a 2. 2 com a 3. x1 mais x2. Igual a 4. Eu vou multiplicar por menos 1 aqui e somar. Então fica x1 menos x1 dá 0. Menos 2x2 menos x2 dá menos 3x2. 2 menos 4, menos 3. Então, x2 igual a 1. x2 igual a 1, então x1 igual a quê? A 4 menos 1, que é 3. Então, x1 igual a 3, x2 1. 3, 1. Esse ponto aqui, 3, 1. Então, enquanto o x1 é igual a 4 menos x2, x2 só pode variar do 1 até o 10 terços, tá? E não do 0. Tá? Então, aqui também está errado. Varia do 1 até o 10 terços. x2 varia do 1 até 10 terços. E quando eu vario dessa forma, aí eu respeito a região viável. Tá? Então, a solução... Professor, Oi. aí uma dúvida, sempre quando tiver assim infinitas soluções, eu tenho que representar desse jeito os pontos? Exatamente, exatamente. Ou então os dois vértices extremos, os vértices extremos. Uma solução seria 2 terços, 10 terços, e a outra 3, 1, certo?
uma das Certo. duas soluções ou as duas soluções. Ou expressar a reta, né? A reta x1 igual a 4 menos x2 em função de x2. Mas tem que ver qual a variação do x2. x2 só varia de 1 até 10 terços. Porque se o x2 variar fora de 1 até 10 terços, ele vai sair da região viável. Aí não vai ser mais essa aresta aqui. Ok, pessoal? Então, esse x1, x2 que a gente obteve, a gente chama de solução ótima. E o valor da função objetivo, que é máximo, que é 4, a gente chama de valor ótimo. O 4 é o valor ótimo. A gente chama de valor. O valor da função objetivo no máximo ou no mínimo, a gente chama de valor ótimo. E que horas tem, pessoal? Eu tenho uma reunião às 4 horas. Aí, por isso que eu estou um pouco corrido também. Vamos ver aqui no Tora como funciona isso? Alguém me fala aí, olha, abriu o Tora, aí clique here, para quem ainda não sabe mexer no Tora. Para começar, clique here, aí vem Linear Programming, programação linear. Aí eu posso, aqui, no Select Input Mode, eu posso entrar com um novo problema ou selecionar um problema já existente, um arquivo que eu salvei. Mas eu não tenho. Então, Enter New Problem, entrar com um novo problema. Seleção de casas decimais, aí diz anotação científica ou decimal, vou deixar decimal mesmo. Quantos inteiros? 5. Quantas casas decimais? 2, que é o padrão. Go to Input Screen, vá para a tela de entrada. Aí clique. Aí eu coloco o título do problema. Vou escrever aqui modelo E, que é o item E. Modelo do item E. Número de variáveis. Temos duas variáveis. Number of variables. Number of constraints. Número de restrições. Tem 3 restrições. Aí dá Enter. Dou um nome para a variável, varName. Aí eu vou chamar de x1. Enter. Aí pula para a próxima célula. x2. Enter. Pessoal, estão ouvindo aí? Estão acompanhando? Estamos sim, professor. Sim. Está vendo a tela e tudo, né? Pronto. Aí maximizar. A função é 1 vezes x1 mais 1 vezes x2, não é isso? É isso mesmo? É, professor. Então, eu vou digitar aqui, maximize 1 na coluna do x1 e 1 na coluna do x2, que é 1 mais x1, 1x1 mais 1, x2. A primeira restrição, qual é? Digam aí para mim. Alguém, por favor? Carlos? Renale, Luana? Ninguém? Menos 2, x1. Então, eu digito aqui, menos 2, E 1. menos 2, mais 1 x1, né? x2. Isso. 1 menor ou igual, já está. A quanto? 2. 2. Aí entra, já pula para a próxima restrição. Qual é o coeficiente da restrição? x1. 1 x1. E menos 2. Menos 2 x2, menor ou igual a 2. 2. Terceira restrição. 1 de novo. 1 x1. 1 também. Mais 1 x2. Menor 4. ou igual que 4. É isso? Pronto. Isso. Limite inferior a 0, que é a não negatividade, limite superior infinito, limite superior infinito, que é maior ou igual que 0. Né? Essa daí é a restrição de não negatividade. Variáveis irrestritas, não, x1 não é restrita, ela é maior ou igual que 0. Variável x2 é restrita? Não. Então é n. Né? N de novo, não. Não é restrita. Aí eu venho aqui sobre menu. Resolveu o menu de solução. Deu um Enter. Aí, quer salvar os dados? Eu vou deixar salvo.
Aí eu vou colocar aqui modelo, item E. Não deixo espaço, porque pode dar problema. Vou dar um underline, talvez não tenha problema. Modelo, item E. Aí salvar. Aí vem solve problem, resolver problema gráfico. O gráfico. Aí ele pergunta as casas decimais, eu deixo o default, 5 inteiros, 2 decimais, go to output screen. Vá para a tela de saída. Enter. Aí, antes de ver a solução completa, eu vou clicar em cima de cada restrição individual, tá? Então, ó, esses pontilhados aqui é o sombreado para não negatividade, é o primeiro quadrante. X1 maior ou igual que zero para a direita, X2 maior ou igual que zero para cima. Interseção deles, primeiro quadrante. E a primeira restrição? Dou um clique na primeira restrição, está aqui, aquela reta que a gente obteve manualmente no OpenBox. Segunda restrição, e a restrição está para baixo, ó, satisfaz para baixo. Segunda restrição, ó, essa reta de baixo para cima, tá vendo? Para baixo fica branco e a restrição é satisfeita para cima dessa reta, associada à segunda restrição. Terceira restrição, ó, esta reta e a restrição é satisfeita para baixo. Simultaneamente, essa é a região viável, né? Aí, quando eu coloco todo o XJ maior ou igual que zero, ele apaga. Se eu for novamente, primeira restrição, segunda, terceira. E agora, aqui embaixo tem click here to graph LP in one stroke. Clicar para ele dar a solução. Ó. Então, eu percebo que realmente a gente chegou lá, a nossa escala estava legal, né? E a gente observa que a curva de nível da função objetivo que toca a região viável por último, perpendicular ao vetor gradiente, ela coincide com a aresta da região viável. E aí ele deu um ponto ótimo, como ser desse ponto aqui de baixo. Ó. Que ponto de baixo é aqui? É o x1 igual a 10 terços e x2, 0,67. Então, vamos dar uma olhada. x1, que é x1, 3 sobre 33, 3,33 é 10 terços. E x2 é 0,67, é 2 terços. Então, 10 terços, 2 terços. Vamos ver lá. Esse ponto de baixo... mas ele considerou esse ponto de cima. A gente fez conta certa aqui, hein? E aqui embaixo ele deu ponto 10 terços, 2 terços. Tem conta errada. O valor da função objetiva é 4 mesmo. x1, 10 terços. x2, 2 terços. Aqui está invertido. x2, x1. Mas pode ser que... R2... Não tá certo, não, professor. Acho que tá certo. Parece. R2, x1 menos 2x2 igual a 2, mais R3, x1 mais x2 igual a 4. Multiplicou pelos 1, tá? 0, menos 2, menos 1, menos 3. Professor, é porque o senhor trocou embaixo. Aqui ele está dando x1 como 10 sobre 3. Aí lá no gráfico o senhor colocou o contrário. Foi? Aqui nessa equação de baixo, o senhor achou o x1 primeiro e deu 10 sobre 3, igual tá lá no Tora. Mas no gráfico do senhor, feito à mão, o senhor colocou o inverso. Aí só tá invertido o que é x1 e o que é x2, pessoal. Que pode dar o mesmo resultado, né? Ou não? Não. É alguma coisa estranha. Não, acho que lá, professor, acho que ele só pega os eixos diferentes, entendeu? Ele coloca o x1 em pé e o x2 deitado.
Aí inverte, entendeu? Ó, aqui x1, 2 terços, x2, 10 terços. X1 é aqui 2 terços. Aqui está invertido. Tá entendendo? Então, vocês verifiquem direitinho a interseção dessa primeira reta com a terceira e dessa segunda reta com a segunda. Aí tem que dar invertido esses pontos. Foi porque aí no Tora estava o ponto de baixo e nessa resolução manual foi o ponto de cima, não? Tá tipo invertido mesmo. Vamos repetir aqui. A interseção da restrição 1 com a restrição 3. Restrição 1 com a 3. A1, menos 2x1 mais x2 igual a 2. A3, x1 mais x2 igual a 4. Multiplica por menos 1. Menos 2, menos 1, menos 3x1. x2 menos x1, 2, 0. 2 menos 4 fica menos 2. Então, x1 igual a 2 terços. Pode ser o Tora que está invertendo também, sabia? Eu acho que ele só inverteu os coisas cartesianos, professor. Ele só inverteu, tipo, colocou o x no lugar do y, entendeu? Como se fosse assim. Se a gente pegasse como variável x e y, aí você usou o x na parte horizontal e o y na vertical. E ele utilizou o contrário, entendeu? Não, mas o x1 está aqui, ó, no eixo horizontal, abscissa. O x2 está aqui, ó, no vertical. Porque um é simétrico do outro, na verdade. É isso que vai acontecer. Não é verdade? Um é simétrico do outro. Aqui. Ó, x2 não pode variar de 1 a 10 terços? Então, estranho é esse. X2 não é exatamente 1, não. Restrição 2 e 3. Vamos lá para a restrição 2 e 3. Restrição 2. x1 menos 2x2 igual a 2. 3. x1 mais x2 igual a 4. Multiplica tudo por menos 1. 1 menos 1, 0. Menos 2 com menos 1. Menos 3x2. Igual 2 menos 4. 2 menos... Está errado aqui, ó. 2 menos 4. Dá menos 2. Perceberam um erro aqui? Aqui não é menos 3, é menos 2. Fazer apressado, menos 2. Então, x2 é igual a, tá vendo? É 2 terços. 2 terços. Que dá o resultado lá de baixo, vai inverter mesmo. Aí, x1, ó, x2 é 2 terços. Então, x1 é o quê? É 4. Vamos apagar aqui um pouquinho. Aí vai dar o mesmo ponto do de cima, só que invertido, né? Então a resposta que deu lá. 4 menos 2 terços. Que é igual a 3 vezes 4, 12, menos 2, 10 terços. Certo? Então, na verdade, o x2 ele pode variar só dos 2 terços, que é 0,66, até 10 terços. Então, aqui está x1, 2 terços, x2, 10 terços. E aqui está invertido. x1, 10 terços, x2, 2 terços. Invertido, exatamente. Então, ainda tem mais um erro aqui. Aqui, ó.
Varia de 2/3, não é de 1, de 2/3. Então, esse ponto aqui não é 3/1. Está errado também esse ponto. É o ponto invertido. Não é isso? x1 10/3, x1 10/3 e x2 2/3. Desculpe aí, porque a pressa também, eu tenho uma reunião agora 4 horas, viu? Né? Então, pessoal, a ideia desse exercício, aí eu peço novamente para vocês fazerem as outras questões, é treinar a solução gráfica e perceber que existe vários tipos de solução no PPL. Tá? Existe aqueles que não têm. Eu acho que parou de gravar. Provavelmente. Parou não, professor. Parou não? Ah, ok. Então, percebam que existem várias soluções, infinitas soluções nesse problema. Mas existem problemas que não têm solução, existem problemas que têm solução, mas é de forma ilimitada, certo? Então, eu quero que vocês façam essa solução gráfica para os demais itens e percebam isso. E aí, depois vocês me dizem quais itens, quais são os tipos de solução para cada item. E aí me entregam até a próxima aula ou semana que vem, sem problema algum. Ok? Tá certo, professor. Valeu. Então, bateu aqui. Desculpa alguns erros aqui, mas a pressa atrapalha também. Manipular isso aqui, o open board nem sempre é fácil. Então, só olhar aqui, olha, aqui no Tora, realmente fica bem interessante aí a solução. Ok? Faça a mesma coisa com os outros itens. Alguma dúvida a mais? Tudo certo, professor. Professor, você vai criar uma atividade já para a gente entregar isso daqui ou não? Eu vou repor isso daí como sendo atividade, valendo avaliação, certo? Eu estou até avaliando como é que vai ser a nossa avaliação, né? Eu vou adiar na nossa avaliação e considerar bastante a participação de vocês com essas atividades que eu estou passando, certo? Estou feliz. Ok. A professora envia ela na mesma atividade que o senhor colocou lá no Classroom, ou o senhor vai fazer outra? Vou fazer outra.